Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui. Dessa vez a gente vai começar finalmente a utilizar o banco de dados, tá? E o banco de dados que a gente vai utilizar no momento vai ser o SQLite. E o motivo da gente utilizar esse banco de dados e não o MySQL ou Oracle ou qualquer outro é porque ele é mais simples de ser utilizado e a gente vai aprender por ele. Com base nele, qualquer outro banco de dados vocês vão conseguir fazer, mas na minha opinião ele é o melhor no momento, tá? Então, primeiramente eu vou deixar esse arquivo aqui para download aí na descrição. Então vocês podem baixar ele, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai extrair esse arquivo depois que vocês tiverem baixado e ele vai criar essa pastinha aqui, ó, SQLite Admin, tá? Vamos abrir essa pasta. O que a gente tem aqui dentro? O SQLite Admin, a gente tem um programa, tá, chamado SQLite Admin, que vai nos servir para poder administrar o nosso banco de dados, criar ele, tá? Então essa primeira aula vai ser apenas para a criação do banco de dados. Então, abrindo aqui o SQLite Admin, eu vou vir no primeiro botãozinho aqui, ó, que é o criar banco de dados. E aí ele vai me perguntar aonde eu desejo criar esse banco de dados. Eu vou utilizar uma pasta dentro do próprio SQLite Admin aqui, ó. A gente tem uma pasta chamada Databases, tá? Então eu vou criar aqui dentro dela e eu vou botar o nome desse banco de... Deixa eu pensar aqui, vou botar assim... Imobiliária. Certo. Então o nome do meu banco de dados vai ser Imobiliária. Eu vou salvar aqui e ele cria o meu banco de dados aqui. Então a gente tem as tabelas, índices, views, triggers e etc, tá? Como essa aula não é uma aula de banco de dados, tá? Então eu não vou explicar tudo exatamente. Vou apenas ensinar como criar as tabelas. Então aqui a gente tem as tabelas, tá? Para criar uma tabela nova, a gente clica com o botão direito, vem em criar tabela. Aqui a gente dá o nome da nossa tabela. Então, nesse caso, minha tabela vai ser casas, ou casa, tabela casa, para a gente saber que a gente vai colocar aqui dentro as coisas, né, referentes à casa. Então, eu vou botar tudo minúsculo, que é para não ter problema. Minha tabela casa, agora vamos adicionar um campo, tá? Então a gente tem aqui um botãozinho adicionar campo. O primeiro campo que eu vou adicionar vai ser o campo de ID, que é, né, padrão aí. Esse campo de ID é do tipo integer, tá? Que é inteiro, e ele vai ser a minha chave primária. Pronto. E mais uma coisa, ele vai ser auto-incremento, né? Então ele é a chave primária e ele é auto-incremento. Adiciona. Beleza? Vamos para mais um campo. O nome do campo vai ser... pode ser número. O número da casa, né? Para a gente saber aonde que ela fica. Número é integer. E adicionar. Mais um campo. Rua. Rua ou... rua tá bom. E rua é varchar, tá, pessoal? Então, texto sempre varchar. Varchar, vamos fazer o seguinte, ao invés de botar rua, vamos colocar endereço. Endereco. Que é para a gente já ir um pouquinho mais rápido. Adicionar. Aí ele vai pedir o tamanho desse endereço. Qual que vai ser o tamanho máximo da nossa string, né? Então, eu vou colocar aqui que o tamanho máximo é de 100 caracteres, tá? Dá OK, pronto. E mais um campo que vai ser o nosso aluguel. Quanto que custa o nosso aluguel, né? Então aqui eu vou marcar que esse aluguel é float. Float seria o equivalente a double, tá, gente? E adicionar. Pronto, então a gente já tem criado aqui o nosso modelo. A gente já sabe o que vai ir no nosso banco de dados. Eu vou vir aqui embaixo e vou clicar em criar. E tá aqui a nossa tabela, tá pronta ela, já está certinho com os campos, tá? Tudo bonitinho. Agora, para consultar essa tabela, para inserir coisas dentro dela, né? A gente pode utilizar esse
lado de cá, que é onde diz consulta SQL, né? Onde a gente pode escrever o que a gente quer. Então, insert. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Não vou conseguir, infelizmente. Tá, pessoal? Sorry, mas eu acho que ele não dá zoom. Vou botar aqui assim, insert into casa. Os valores que a gente quer inserir, né? Que seriam número, endereço e aluguel. Os valores seriam, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, que é o número da casa. O endereço vai ser Avenida Imperatriz. Vou botar assim apenas. E o aluguel vai ser de, vou colocar aqui 450 com 50 centavos. Lembrando aqui, né, double sempre ponto, tá, pessoal? 50 centavos, pronto, fechou aqui, ponto e vírgula. Ok, então, essa linha vai inserir um valor, né, dentro da nossa tabela. Como que eu faço para executar essa linha de código aqui de SQL, tá? Aqui em cima, o último item é o executar consulta SQL sem resultado, tá? Essa consulta seria insert, update e delete, que a gente pode executar nesse botão. Então, clicando aqui, pronto, já foi executado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select all from casa. Pronto. Então aqui ele tem que me selecionar, né, tudo que tiver dentro da minha tabela casa. Vamos lá. Para executar um select, certo? É o do lado aqui. É o consultar, aliás, executar SQL com resultado, tá? Então, sempre que vocês forem fazer insert, update ou delete, fazer nessa última aqui, tá? Que tem o raio. E quando for fazer com select, no caso apenas o select, né, para ter uma resposta, faça nessa que tem uma engrenagem, ok? E tá aqui a nossa consulta. Ele já nos informou aqui. O nosso ID é 1, né, o número da nossa casa 1234, o endereço Avenida Imperatriz e o aluguel custa R$ 450,50. Ok? Então, onde que esse meu banco de dados foi criado, tá? Esse banco de dados eu criei aqui dentro de databases. E esse arquivinho aqui, esse arquivo .s3db, é o nosso arquivo do banco de dados. Então, esse cara aqui é o banco inteiro, tá? Quando eu quiser utilizar ele no meu projeto, eu vou pegar esse cara e colocar na pasta do meu projeto. Certo, pessoal? Então, essa aula era só para ensinar a utilizar, né, o SQLite Admin. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem aí para o início e assistam novamente. E eu vou, na próxima aula, ensinar finalmente a conectar, né, o nosso banco de dados com o SQLite. Beleza, pessoal? Então, era isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!